meus amores, eu sou a Ju Alessandra e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como camuflar as olheiras da sua cliente com maquiagem. Bom, gente, antes da gente começar a entender lá sobre os corretivos, sobre os pigmentos que a gente vai usar para a camuflagem de olheiras, nós vamos entender um pouquinho sobre as olheiras, né? Então tem vários tipos de olheiras. Tem aquelas olheiras que são as olheiras pigmentares ou melânicas, que são as olheiras que têm muita melanina. Tem aquele excesso de melanina na região, então elas costumam ficar mais amarronzadas. Tem as olheiras que são as olheiras sanguíneas ou pigmentares. Essas olheiras, elas costumam ficar um pouco mais azuladas. Por quê? Porque às vezes ela é formada pelo estresse, pelo cansaço, então fica com aquela região um pouco mais azulada. Aquela pessoa que dormiu mal e acordou naquele dia com aquela olheira funda. Então é esse tipo de olheira, tá? Já tem pessoas que têm as olheiras mais acastanhada, que é aquela olheira que o globo ocular ele tá mais fundo. Então sabe quando tem aquela região mais funda mesmo? Então ela fica com essa pigmentação. Mas enfim, eu quero ensinar para vocês como camuflar esses tipos de olheiras. Então a primeira coisa que nós já vamos entender é que existe tipos de olheiras, cores de olheiras diferentes. E na maquiagem, quando a gente vai trabalhar com as cores, a gente vai ter que aplicar colorimetria na camuflagem, tá? Hoje no mercado a gente até tem corretivos de alta cobertura, corretivos que camuflam aí, às vezes sem aplicar a colorimetria, porque já tem uma camuflagem que tem uma cobertura alta, tá? Mas às vezes nós vamos deparar em situações dentro, né, do ateliê, do nosso atendimento, que às vezes a gente vai pegar aquela cliente que tem uma olheira bem funda e que pediu aquela pele bem levinha. Vocês já aconteceram isso? Às vezes a cliente tem uma olheirinha funda ou uma mancha que tá ali bem forte, mas ela quer aquela pele beauty, aquela beleza, aquela pele bem leve. Então, nessa situação, temos sim que aplicar a colorimetria, tá? E eu vou ensinar para vocês de forma bem simples e bem prática. Eu separei aqui e eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, como que a gente vai entender isso, tá? Baseado no sistema RYB, nós vamos entender como referência que as três cores primárias são o vermelho, o azul e o amarelo. E quando a gente mistura essas três cores em proporções iguais, nós vamos ter a cor marrom. Se você pensar, somos uma variação dessa cor marrom. Por exemplo, o marrom, quando adicionado ao branco, nós vamos ter ali bege claro, a gente vai ter esses tons mais claros. Quando adicionado ao preto, nós vamos ter as cores mais escuras, esse marrom mais escuro. E a mesma coisa na nossa pele. Então, adicionado, por exemplo, ao branco, tem as peles mais claras, tem as peles mais escuras, tá? Então, na escala de cinza, a gente vai entender isso também. Bom, mas aonde eu quero chegar com vocês? Eu quero mostrar aqui para vocês que, então, quando a gente mistura essas três cores, que são as primárias, forma o marrom, ok? E daí, quando a gente faz algumas outras misturas, nós vamos ver que tem as cores secundárias. Secundárias são a mistura de duas cores primárias. Então, por exemplo, o vermelhinho e o amarelinho, se eu misturar essas duas cores, eu vou ter a cor laranja. Então, se você pegar uma tintazinha aí e misturar vermelho e amarelo, temos o laranja, ótimo. Se eu pegar, por exemplo, as cores vermelhinho e azul, nós vamos ter a cor roxinho, o lilás, tá? Então a mistura aqui vai ser a cor roxo, né? E quando a gente mistura as cores amarelo e verde, opa, vamos pegar aqui o papelzinho que caiu. E quando a gente mistura aqui as cores amarelo e azul, então nós vamos ter a cor verde, tá? Dessa forma aqui, quando a gente entende então essa misturinha, tá? A gente vai entender também sobre como camuflar as olheiras, tá? Por quê, Ju? Porque é exatamente isso. Vamos pensar então, aqui ó. Se eu tenho um corretivo, uma olheirinha, que ela tem um fundo então azul,
Tá aqui, o fundo dela é azulado. Se eu já sei que nas cores primárias essa olheira é azul, e para ficar marrom, para igualar ao tom de pele da pessoa, já que nós somos uma variação dessa cor marrom, eu preciso de quê? Eu preciso das outras duas cores que estão faltando. Então, quando eu tenho olheira azul e eu misturo essas outras duas, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cor marrom. Mas, Ju, eu posso misturar direto com o vermelho? Não pode, porque se você misturar direto com o vermelho, faltou o amarelinho, não vai ficar marrom. Vai ficar qual cor? O roxo que nós aprendemos, tá? Então, qual cor que seria nessa situação? Tem que ser a mistura do amarelo e do vermelho, que logo vai ser o fundo laranja coral. Então, nós vamos aprender outra coisa. Lembra lá na escala de cinza que eu falei com vocês sobre o valor tonal da cor? Bom, olha só que interessante. Quando a gente pega essas três cores vivas, que tem um valor tonal parecido, o que vai acontecer, gente? Se eu misturo, por exemplo, o vermelhinho no branco, eu já sei que ele vai ficar mais rosadinho, não é? Se eu misturo o vermelho no preto, vira aquele vermelho bordô, aquele vermelho marsala, que a gente fala muito, não é isso? E aí, olha como que vai acontecer lá nas olheiras. O valor tonal é quanto mais próximo a cor está do branco ou do preto. Então, a gente está falando de intensidade e de brilho. Então, quanto maior o valor tonal, mais clara essa cor vai estar. Então, por exemplo, se o azul tem um valor tonal bem alto, significa que ele é aquele azul bebê, clarinho. Se ele tem um valor tonal bem baixo, ele é aquele azul marinho, que é bem mais escuro, tá? Então, isso a gente está falando do valor tonal. E quando a gente vai falar de olheiras, o que nós precisamos entender também? Pode ser que a olheira, ela vai estar com aquele fundo azuladinho. Então, o valor tonal dela é um azul com alto valor tonal, porque ele está um azul claro, não está um azul dessa cor. Imagina, gente, eu com a olheira dessa cor. Então, é o fundo que fica azulado. É quando a gente consegue ver ali, sabe quando os vasinhos tá assim bem azuladinho? É isso, tá? Então, às vezes a gente vai ver uma olheira mais arroxeada, às vezes a gente vai ver uma olheira mais vermelhinha. Então, a gente entender essa cor, conseguir identificar que não é essa cor que nós vamos ver presente aqui, mas é aquele fundinho da cor, tá? A gente vai conseguir fazer a camuflagem. Então, é por isso que na hora de camuflar, nós vamos trabalhar com valores tonais parecidos. Então, por exemplo, esse azul tem um valor tonal próximo desse laranja. Mas se for aquele azul bem clarinho, eu não posso usar um laranja com esse valor tonal. Vai ter que ser também um laranja com fundinho da cor. Aquele laranjinha, aquele coral, aquele pêssego. Sabe aquele que está bem clarinho para a gente conseguir anular, tá? Então, entendendo isso, nós vamos conseguir trabalhar as olheiras ali na prática da nossa cliente, tá bom? Bom, gente, eu peguei aqui uma modelo que ela não tem uma olheira, por exemplo, melânica, que é aquela marronzada, que às vezes tem pessoas que têm essa olheira até assim hereditária, tá? Que já nasce com aquela olheira mais, às vezes mais amarronzada. Tem pessoas também que já têm essa olheira hereditária, porque já é uma estrutura, por exemplo, do globo ocular está mais fundo, tá? No caso da Juliana, ela não tem esse tipo de olheira, porém nós vamos criar essa olheira para a gente entender como fazer uma camuflagem correta, tá? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês dois tipos muito comuns de olheira, que é a olheira mais marrom, tá? E vou ensinar também a olheira mais azulada, tá? Então, para isso, eu vou pegar um pouquinho de pigmento azul e eu vou passar lá na olheirinha dela, tá? Então, não vai ser muito, porque como eu falei para vocês, sobre o valor tonal. Então, a gente vai colocar aqui, olha, eu peguei um lápis mesmo de olho, coloquei ali um pouquinho e vou vir com uma esponjinha só para fazer aqui como se tivesse essa olheira um pouco mais azulada, tá? O que ocorre quando a gente não camufla essa olheira azulada aplicando colorimetria, gente? O que vai acontecer, vou colocar aqui mais um pouquinho, ó, para dar para vocês verem aí bem bacana no vídeo, tá?
Essa olheira ela é muito comum. Essas bolsinhas mais azuladas, até a Ju mesmo, tem dia que ela chega aqui, eu falo, minha filha, dormiu não, meu bem? Que aí ela fala, nossa, porque às vezes ela mesma percebe que ela tá com essa olheirinha um pouco mais azulada. Então a gente vai ver que é uma reação de uma noite mal dormida, tá? Desse processo do corpo. Então não é uma olheira que ela já nasceu com ela, tá? E daí tem também as olheiras mais marrons, tá? Essas olheiras, geralmente as pessoas já têm, assim, inclusive, gente, tem pessoas que desde criança, por exemplo, meu filho mesmo, ele tem olheiras fundas e ele tem 5 aninhos, mas ele herdou da mamãe, coisa boa, ai que herança boa, gente. Mas eu também tenho. Então, o que acontece? Às vezes o globo ocular está muito fundo e daí a gente vai conseguir ver essas olheiras, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do marrom, como se ela tivesse essas olheiras mais fundas. Tá vendo que agora o valor tonal aqui desse marrom tá um valor tonal baixo, né? Ele tá ficando mais escuro. Então, eu preciso tirar um pouquinho para a gente conseguir deixar com o valor tonal mais alto, para ficar um pouco mais clara, porque às vezes as olheiras não são tão marrons assim. Mas, gente, a gente pega às vezes umas, né, no atendimento, que tá com a olheirinha bem forte. Então, a importância da gente saber camuflar. E isso também se aplica para o melasma, tá? Quando a gente vai trabalhar com melasma, se aplica a mesma forma de camuflagem. Porém, no melasma, a gente vai ter também muito comum, às vezes com fundo mais amarelado, ou às vezes com fundo também mais oliva, tá? Mas aqui a gente vai falar hoje um pouco mais sobre olheiras. Nessa situação, se eu tenho uma olheira então azul, segura aqui pra mim, minha gata, azul. E as 3 cores primárias, então, são azul, o amarelo e o vermelho. E quando eu misturo, eu vou conseguir trazer a cor marrom. Significa que quando eu misturar ali, eu vou anular a olheira e vou tirar o azul, porque a gente vai conseguir trazer esse marronzinho. Então, se eu uso, por exemplo, agora um corretivo para camuflar que tem um valor tonal próximo do azul que está vendo aqui, significa que eu vou ter uma olheira anulada, tá? Quando a gente vai falar desse ladinho daqui, nós vamos ter como referência as 3 cores primárias também. Então, significa que essa olheirinha, ela é marrom, certo? Só que, gente, é muito comum as olheiras terem um fundo mais quente. Vocês já viram aquela olheira amarelada? Que é aquele marrom amarelo, aquele marrom amarelado. Não é aquele marrom muito frio, tá? A temperatura é mais quente. Nessa situação, o que ocorreu? A gente tem a mistura, então, das 3 cores primárias, porém o fundo é mais quente. Então, ele tem um fundo mais amarelo. Então, predominou aqui esse fundo mais amarelado. Então, qual a cor do corretivo que eu vou usar para conseguir uma camuflagem perfeita? Essas outras duas aqui também, nessa situação, que vai ser a mistura do vermelho com o azul. E quando eu misturo, eu vou ter o corretivo, então, lilás, o roxinho. Por que eu falo lilás? Porque o valor tonal não vai ser um roxo muito forte. Vai ser um roxo que está adicionado ao branco, para a gente conseguir chegar nesse valor tonal aqui também, tá bom? Então, sempre nós vamos usar isso como referência. Se caso essa olheira, ela não tem aquele fundo quente, é uma olheira marrom que não tem aquele fundo amarelado, você pode usar apenas um corretivo do tom de pele dela, porque o corretivo com tom de pele vai fazer com que anula essa olheira, tá bom? Então, ou eu uso um corretivo no mesmo tom de pele, em caso de olheiras marrons, ou eu vou usar aquele corretivo de acordo com as 3 cores primárias, tá? Então, nessa situação aqui, nós temos essa olheirinha, então, azulada. Bom, tem paletas, tem corretivos, vários modelos, da Tracta, vários modelos. Pode ser corretivo líquido, creme, indiferente. Nós vamos entender aqui nessa situação qual que eu preciso para anular a cor, tá bom? Essa paletinha aqui é da Maquier. Eu dou uma misturada no corretivo, quando eu quero ele mais molinho. Tá vendo que esse aqui eu misturei bem. Por quê? Porque eu quero que ele fique um corretivo menos denso, porque ele é para a região das olheiras. Então, quanto mais fino, mais fininho vai ficar isso aqui também.
Então, ele tem esse fundo, tá vendo? Que é um fundo meio que pêssegozinho, um laranjinha, um quase pêssegozinho mesmo. E aí eu consigo anular. Mas vamos supor que você aí não tem esse corretivo, tá? E você quer aprender a fazer essa camuflagem, tá bom? Eu tô aqui com a plaquinha que eu vou usar, eu coloquei aqui para mostrar para vocês, ó, os pigmentos, a base que eu vou usar nela também. Mas eu vou colocar aqui, então, um pigmentozinho vermelho, que é esse batonzinho da Tracta. Eu vou colocar aqui desse lado, pigmento vermelho. E vou pegar uma base com subtom bem amarelinha, que é essa aqui da MAC, tá? Que eu vou usar, que tem o subtom. É aquele fundo da cor, ela é mais amarela. Então, eu vou pegar essa base e esse batom. E eu vou fazer uma misturinha dessa basezinha com o batom, tá? Bom, então eu vou fazer uma misturinha, ó. Peguei essa basezinha, vou colocar um pouquinho do batom vermelho, bem pouquinho. E aí, gente, olha a mágica, né, aqui, que maravilha acontecendo. A gente vai ter, a minha base quase caindo, a gente vai ter esse subtom um pouco mais pêssego, tá? Então, nada mais é que a mistura, então, das três cores. Eu tenho o azul lá no olho dela, eu preciso de qualquer produto que tenha pigmento amarelo e vermelho para neutralizar. E daí eu crio a minha própria camuflagem. E com essa camuflagem, eu aplico lá na olheirinha dela. Então, eu vou vindo, ó, e vou neutralizar totalmente o azul. O que ocorre quando a gente aplica uma base aqui em cima direto? Se essa base, vamos supor que a pessoa tem um fundo, o subtom da pele, um pouco mais amarelo, e eu vou lá em cima daquela olheira e camuflo com a base amarela, e a olheira é azul. A pessoa vai ficar com aquele fundo esverdeado, tá? Então, por isso a importância de camuflar antes. Daí eu tiro o excesso com uma esponjinha, neutralizei a cor azul, tá? E aí é só fazer a aplicação da base, tá? Então, com a esponjinha, eu vou vir com a base que eu escolhi e vou neutralizar. Essa aqui é a da Bruna Tavares, que inclusive eu sou apaixonada, eu amo. E eu vou vir com essa esponjinha batendo, dando batidinhas e consigo neutralizar toda a olheira. Então, isso, gente, serve para qualquer tipo de camuflagem, melasma, tudo que a gente vai fazer e a gente precisa camuflagem, nós vamos usar como referência essas três cores primárias, tá? E a partir disso a gente consegue camuflar espinhas, manchas, por exemplo, de acne, quando fica bem roxinha, tudo que a gente precisar a gente vai usar a colorimetria, tá bom? Bom, então agora nós vamos fazer desse lado. Desse lado, nós já identificamos que a olheira é marrom, é aquela olheira melânica, que geralmente ela é formada pelo excesso de melanina na região, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu identifiquei que o fundo dela é mais amarelo, e daí eu tenho aqui essas duas cores que estão faltando, que é o azul e que é o vermelho. Então, a mistura deles, nós vamos ter a cor, o roxo, né? E trazendo aqui para um alto valor tonal, nós vamos ter o lilás. Então, eu vou usar um corretivo lilás para poder fazer essa camuflagem, tá bom? Para fazer esse pigmento lilás para as olheirinhas, eu vou usar o mesmo lápis que eu dei exemplo daquele lado, com um pouquinho do batom vermelho, tá? Então, a gente fez a misturinha aqui, ó, de azul com vermelho. Então, nós vamos ter essa cor mais roxinha. Mas, gente, o que vai acontecer aqui é que o valor tonal dessa cor aqui, por exemplo, ó, quando a gente coloca aqui, ele tá muito mais escuro do que essa cor. Então, ele tem um valor tonal muito mais baixo, tá? Então, para ele ficar mais claro, eu vou usar a mesma base que eu uso no rosto dela e fazer esse subtom mais lilazinho. E daí, a gente vai ter aqui um alto valor tonal, porque eu estou clareando essa cor. E daí, quando eu uso esse corretivo, eu consigo anular totalmente aquela olheira que está mais marrom. E a gente vai passando bem pouquinho, ó. Não precisa de excessos de corretivo, tá, gente? É pouquinho mesmo, só pra gente tirar aquele marronzão, às vezes fica muito marcado.
e no melasma também, tá? Então, em qualquer mancha, anulei aquela cor marrom com o corretivo, que tem esse fundo mais lilás, tiro as marcações das beiradinhas, tiro bastante, ó, para ficar bem uniforme com a pele e aplico a base do tom de pele dela por cima, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter aqui aquela pele leve, porque foi feita a camuflagem das olheiras, né, e das manchas, e depois é só fazer a aplicação no rosto inteiro. Então, a pele vai ficando bem fininha, a gente pode aplicar até mesmo com a esponjinha, ó, para ter um acabamento bem fininho mesmo da base, tá bom? Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, se você já teve algum problema na hora de camuflar as olheiras, se você aprendeu, eu quero muito que você comente aqui, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, curte, comenta, compartilha e me siga também lá no Instagram, @JuAlessandra Makeup. Beijo!